Começa agora o programa Dualidade, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre o tema mídias sociais e saúde mental. E estamos recebendo com muito carinho nosso querido médico psiquiatra, que é nosso parceiro na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, palestrante, comunicador e médico psiquiatra, né? Dr. João Lourenço Navajas. Bem-vindo, doutor. Oi, tudo bem. Muito bem-vindo sempre no Dualidade. A casa é sua para a hora que você quiser. Tamo junto. Tamo junto. Doutor, mídias sociais e saúde mental. A gente fala muito de depressão, de síndrome do pânico, de outros males que acometem, né, o físico e o espírito. E a internet, as mídias realmente sociais estão deixando as pessoas com vários outros problemas de saúde, tanto mental como físicos, né? Eu sempre gosto de lembrar, já até comentei algumas vezes, que toda vez que a gente vai abordar o ser humano, seja em qualquer circunstância, seja de saúde ou de doença ou coisa parecida, que ele é um ser sistêmico, né? Ele é um sistema biológico, psicológico, social, espiritual. Hoje nós vivemos, como a gente já comentou, a internet de tudo, de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. Então não tem, como eu já falei do Lucas lá, de Jesus, não tem nenhuma coisa que seja secreto que não vai aparecer, certo? Então a gente tem a oportunidade de saber de tudo e as pessoas têm a oportunidade de saber de tudo sobre nós. Pois é. Hoje a gente foi filmado 90%. Talvez eu e você 95%, né? Porque tá na rádio, vamos dizer assim, na TV, né? Então a gente não tem mais privacidade. Isso não e as pessoas existe. descobrem da sua vida coisa que você nem sabe. Isso. Né? É impressionante isso. E junto com isso surgiu uma nova maneira de se intrometer na vida dos outros, vamos dizer assim, que não é só eu olhando e vendo, mas as pessoas me vendo, que é o tal do pessoal que é a notícia falsa, né? Então eu posso juntar cenas e falar que aquilo é uma outra coisa. É verdade. E isso não é novidade. Tá? Quando eu era pequeno, eu já devia ter uns 10 anos, 12 anos, eu frequentava, quando eu estava de férias, a editora, não, como é que chama? Esqueci o nome, onde faz jornal, a edição do jornal, chamada Notícias Populares. Você deve conhecer, né? Porque já não está mais por aí, né? O chefe de editor era o meu tio, o irmão do meu pai, né? E o diretor desse jornal era o seu Gomide, eu lembro dele, né? E muitas vezes eu ia lá, né? E às vezes, de tanto ficar no meio dos jornalistas, eu ficava tentando criar notícias, sabe? Várias manchetes, assim, né? E um desses, o seu Gomide me chamou na sala dele e falou assim: tá vendo esse cavalo morto? Essa foto desse cavalo morto no chão? Eu falei, tô. Tá vendo esse carro? Eu lembro, era um Corcel, aqueles Corcel antigos, todo batido e torto. Então, tá vendo? Ó, a gente conseguiu juntar um no outro dizendo que o cavalo foi atropelado, entrou dentro do carro e matou o motorista. Aí eu falei assim, olha, então é mentira as notícias que vocês fazem? Eu falei, olha, não todas, mas quando a gente não tem notícias a gente inventa. Isso ficou calado, eu tinha 12 anos de idade. Daquele dia em diante eu comecei a questionar jornal, revista, quem me disse, quem sabe? Porque tem certas coisas que inventam. Então fake news não é novidade, certo? E tem outro detalhe também que eu acho que é interessante, porque eu estou puxando nisso em que sentido? Filtre as notícias, tá? Claro. Não vá achando que tudo é verdade. Isso. Assim como a gente pergunta se o Espírito é de Deus, né, através do fruto, não é assim? A gente também tem que perguntar se aquela notícia é de Deus também. E para que serve aquela notícia? Se serve para ser lida e se muito menos, né, ou muito mais, se serve para ser propagada. Aí eu lembrei de um outro detalhe, né? Sabe quem que lia notícias populares? Chico Xavier, né? E perguntavam para ele se ele não achava ruim, né, ficar entrando na internet vendo desgraça, porque era o jornal da época da internet. Era o jornal, era. Era o jornal. Aí ele falou assim, olha, tem muitas coisas aqui que eu acho que não é verdade. Quer dizer, os espíritos... Ele já sabia. Devia falar para ele, ó, isso aqui é montagem, né? Mas tem muitas notícias que é verdade. E aí isso é uma maneira de eu ter consciência de onde estão as pessoas que estão precisando de prece. Porque só tem desgraça nesse jornal. E eu quero orar pelas pessoas.
Eu não posso evitar que essas coisas aconteçam, porque as pessoas escolhem os seus caminhos. Mas eu posso ajudá-las com a prece e com a oração. Puxando essas duas coisas, eu fico imaginando, como é que eu faço para não adoecer fisicamente, biologicamente, né, biológica, psicológica, social e espiritualmente, com essa facilidade de acesso à informação que a internet de tudo, de todos, ao mesmo tempo, o tempo todo, nos permite. Se é nesse sentido, eu quero saber onde estão as pessoas que precisam de uma prece. Né? Se for para isso, ótimo. Mas se for só para um voyeurismo, sabe, mórbido, né, de querer ver onde estão as coisas, não. Eu acho que tem que ver essa janela para o mundo, que é a internet, é uma maneira de a gente poder ajudar as pessoas. E aí vem uma palavra mágica, que eu acho que é o momento do planeta, para que a gente não adoeça mais do que já está doente em termos dessas inseguranças que essas mensagens trazem, desses medos que elas trazem, dessas ameaças que elas trazem, é o respeito. Né? Não propague notícias ruins. Né? E se for propagar uma notícia boa, veja se ela é verdade primeiro. Né? E principalmente, né, se você se conscientizou de alguma coisa que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, se você não for útil através de uma prece, uma oração, ou se você for levado para um outro lado, que é uma vibração negativa, ou de raiva, ou de medo, ou às vezes de culpa, né, ou coisa parecida, então não leia, não faça, né, ignore. Você acha que a espiritualidade inferior, doutor João, está influenciando muito para que essas coisas aconteçam e para que haja briga, para que haja separação de casais, de famílias, de amigos, por conta desse exagero levado, vamos dizer assim, distorcido para o uso da tecnologia atual? Então, eu vou falar uma coisa, mas que os espíritos menos avisados não levem isso como uma ameaça, certo? Eles estão tentando, tá? Como eles já tentaram várias coisas em vários tempos, por todos os tempos, de um planeta de expiação e provas, né? Só que as coisas estão mudando, né? Lembra, eu já comentei, nada do que seja escondido não vai ser revelado, inclusive a ação deles, né? Porque com a própria internet e o próprio acesso às informações, as pessoas estão cada vez mais conscientes de que existe algo a mais na vida do que simplesmente comer, evacuar e se reproduzir, certo? E isso está fazendo as pessoas perceberem qual é o sentido da vida. Algumas exageram no aspecto religioso, se tornando fanáticas, outros fogem disso no sentido de que isso é balela para enganar inocentes, que é religião, coisa parecida, mas tem gente que tem realmente um grande despertar. Então, mas hoje em dia, doutor, se um adolescente, mesmo um adulto, esconde 3 dias no celular, eles entram em parafuso. Então, eu acho que o que está faltando para nós, eu não sei, não é que está faltando, não é que está faltando, nós estamos treinando olhar por essa janela, né? Primeira coisa é o respeito, né? Que nós estamos treinando, respeito, né? E depois a questão da disciplina, que hoje até é um termo que eu aprendi com o Dr. Lucas, que trabalha comigo lá na Cooper Casa, uma coisa que é da psiquiatria dos mais jovens. Ele tem perguntado isso para as pessoas. Qual é o seu TT? TT é tempo de tela. Né? Quanto tempo você fica na tela? Como é que você quer melhorar da ansiedade se você fica 10 horas fuçando uma tela? Não importa qual é a tela. Pode ser TV, pode ser celular. Computador. Não importa, né? E isso é importante em função do quê? Pela postura, né? Como você fica, né? Na tela, né? A mão ali, o punho. Isso, já é uma maneira de eu falar assim, é como se eu usasse uma droga. A droga em si, antes dela fazer mal para o cérebro, ela vai fazer mal na via de administração, né? Entrando pela boca, ou pela veia, ou pelo nariz, pelo pulmão, vai lesar a via de administração. Então, a via de administração da tela é o olho e a sua postura. Vai afetar o olho, retina afeta, estimulação dos cones da nossa retina também altera, inclusive a questão do ciclo circadiano em relação aos hormônios. Então tudo isso vai criando um terreno biológico para que as reações psicológicas fiquem sem respaldo orgânico para isso, e então elas acabam ficando ou intensas ou faltando, de maneira que quando eu vou tentar enfrentar as situações sociais, que é o terceiro plano da nossa aspecto sistêmico, biopsicossocial, me falha. Olha.
né? De maneira que, é o que o pessoal tem falado, as pessoas não têm mais se conversado. Não, né? é tudo pela mensagenzinha ali, até dentro de casa. Aniversário não tem mais o aperto de mão, o abraço, o telefonema pelo menos, é mensagem no celular. Isso não é frio demais? Então, mas eu volto a dizer, imagina se a gente já estivesse no plano espiritual superior. Eu precisaria apertar sua mão para te amar? Não. Não. Então, acho que nós estamos nos preparando para isso, sabe? É que nós ainda temos uma inabilidade. Eu tinha pensado nisso, porque eu ainda sinto falta, né, da pessoa estar lá, vem aqui te dar um abraço, vem olho no olho. Por isso que nós não vamos. Então você acha legal uma mensagem só no celular ali? Não, mas porque é legal. Diferente. Quando você joga um pensamento de amor, de carinho, o outro sente o abraço espiritual. Isso. Agora, hoje em dia as pessoas mandam um meme, né? E outro já entendeu. Né? E esse entendeu é uma coisa meio completa, sabe? Meio banda larga. Né? Uma coisa é eu ter que pegar o carro, ir até a casa da pessoa, tocar a campainha, ela sair na porta, eu ir atrás dela, falar que eu a amo e dar um abraço. Isso mas a gente é encarnado, né? Porque desencarnado a gente está lá juntinho, rapidinho, só no pensamento. Eu tô te falando, nós estamos passando por uma transição, né? Porque se essa tecnologia fosse do mal, você acha que Deus teria deixado? Não, eu acho que o homem está usando de forma exagerada, distorcida. Porque ignora. Nós vamos aprender. Se eu pudesse agora aqui me desmaterializar, sabe, eu ia causar um susto em todo mundo aqui, né? E eu pudesse volitar onde eu quero, eu ia ter uma surpresa de onde eu ia parar, né? Porque o meu inconsciente é que ia me levar lá. Eu ia acordar, nossa, eu não sabia que eu queria estar aqui, né? Que eu gostava dessas coisas, né? Então a gente não vai direto para essa quinta essência, a gente vai se preparando. Devagarinho. Eu acho que nós estamos indo. Por isso que eu estou te falando que os espíritos, não sei se inferiores, mas que ainda estão ligados a instintos mais atávicos, primários da vida física, tentam, né? Por isso que é a tentação, né? Eles tentam nos desviar do caminho. Né? Ir para o exagero, ir para o lado errado. Exatamente, mas de qualquer maneira eles também servem a Deus, porque esse que acho que talvez seja a maior surpresa dos espíritos que nos tentam, é que quando eles descobrem que também estão servindo a Deus, né? Eles falam, caramba, então eu queria servir a Deus com um saldo positivo e não com um saldo negativo, é quando eles se convertem, né? Mas é pela presença deles, eles têm para nós, a presença deles tem para nós a mesma importância de quando você vai numa academia e lá tem que ter pezinho. Sim. Né? Se não tiver os pezinhos do mundo espiritual, como é que você vai desenvolver o músculo da caridade, o músculo da humildade? E o músculo espiritual mesmo, né? É isso mesmo. Encerrando o nosso primeiro bloco, vamos continuar essa conversa aqui com o Dr. João. Fica com a gente volta já já.